Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Seara de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 2 de julho. Sejam todos bem-vindos e se sintam acolhidos na nossa casa de oração, que é a casa de Jesus. Vamos então, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo a eles permissão para que nós possamos fazer o nosso estudo doutrinário da tarde de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Pai amado, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Pai amado, cairmos em tentações, mas livra-nos da prática de todo e qualquer mal. Que assim seja. Então, a nossa exposição doutrinária da tarde de hoje começa com uma frase dita pelo nosso amado Chico Xavier, e o título dessa frase dele é: Que desejará o Senhor de mim no dia de hoje? Essa frase do Chico Xavier, ela está registrada no livro Chico e Emmanuel, organizado essa obra pelo nosso irmão Carlos Bacelli. E essa pergunta feita por Chico Xavier, ela amplia a maneira pela qual nós nos relacionamos com Jesus. De uma forma geral, quando nós nos dirigimos a Jesus, nós carregamos geralmente uma listinha com os nossos desejos e solicitações, sempre querendo e esperando que Jesus vá nos atender. Mas será que já passou pelo nosso entendimento que Jesus também tem a sua listinha de desejos e solicitações com relação a nós? Bem, é importante que nós continuemos fazendo as nossas súplicas a Jesus. Mas é muito importante também que nós comecemos a pensar no que Jesus espera ou deseja de cada um de nós. Esta é a proposta de Chico Xavier. É a proposta que ele nos faz, para que nós, então, pensemos um pouco sobre isso. Oramos ao Mestre, pedindo bênçãos à nossa família. É justo que assim façamos. Mas será que nós já nos perguntamos como Jesus gostaria que fosse o nosso comportamento diante dos nossos familiares? Sobretudo daqueles familiares que geralmente provoquem em nós grande preocupação? Quando nós falamos em familiares, na doutrina espírita, nós estudamos que no Evangelho de Jesus, capítulo 14, item 8º, explica um pouco mais e melhor o que a doutrina espírita entende por familiar. Então, no Evangelho, capítulo 14, item 8, vai dizer que nós temos a nossa parentela corporal, são os nossos parentes de sangue. Mas nós também temos a nossa parentela espiritual. E a parentela espiritual, que sobrevive à morte do corpo físico, vamos dizer assim, essa parentela espiritual, ela se organiza a partir de afinidade, de simpatia. Então é importante que nós sondemos o coração de Jesus para saber como é que ele gostaria que nós tratássemos esses parentes difíceis. Na maioria das vezes, Jesus ajudará o nosso parente problemático por intermédio das nossas próprias atitudes.
Você já parou para pensar em algum momento da sua vida que mesmo antes de pedir ajuda a Jesus, ele já providenciou a sua encarnação ao lado daquela pessoa de trato difícil, exatamente para que você ajudasse essa pessoa a ser uma pessoa melhor. E ao ajudar essa pessoa a ser uma pessoa melhor, você também está tendo a oportunidade de ser e se transformar numa pessoa melhor. Porque geralmente, no dia a dia, e agora nesse momento de pandemia, isso fica ainda mais evidente, as relações familiares ficam muito tensas. Muita gente dentro de casa, trabalhando dentro de casa, daí começa a faltar a paciência, né? O carinho, as gentilezas, enfim. Então, não raro, nós costumamos dizer que são os nossos parentes ou algum parente específico que é uma pessoa muito difícil. Mas e nós? Se nós achamos que os outros são difíceis na nossa vida, será que nós também não somos difíceis, pessoas difíceis, na vida dos nossos familiares? É importante que a gente também pense um pouco sobre isso. Então, quantas vezes o filho agressivo age desta forma porque traz dentro de si as marcas do desamor de que foi vítima nesta vida ou em vidas passadas, em vidas pregressas. Ninguém é essencialmente mau. Apenas as pessoas que nós entendemos ou pensemos que elas sejam maus, na verdade, elas ainda se comportam assim, porque elas não aprenderam a externar a própria bondade. E elas não aprenderam a externar a própria bondade por falta de pessoas na vida delas que as ensinasse o que é o amor, exemplificando esse sentimento. Muitas vezes o filho até reencarnou numa situação boa, no estado de saúde bom, mas é um doente emocional. E como doente emocional, precisa receber de nós esse amor que falta. Provavelmente, em vidas pretéritas, nós sonegamos esse amor a essa criatura. E agora, a vida está nos possibilitando esse reencontro para que nós possamos então dar nesta vida o que nós sonegamos, o que nós negamos em vidas passadas. Mas quem é o filho rebelde que hoje nos enche de preocupação? Emmanuel, que é o guia espiritual, foi o guia espiritual de Chico Xavier, na obra Leis do Amor, ele diz que o filho rebelde, o filho vicioso de hoje, nada mais é do que aquele irmão que nós atiramos um dia, em vidas passadas, sem controle, à delinquência. E a nossa filha? Aquela filha muitas vezes difícil, né? Meia desatinada, coitadinha. Então, Emmanuel diz, esta filha problemática ou desatinada hoje, muitas vezes detida nos desregramentos do coração, nada mais é do que aquela jovem que, vidas passadas, nós podemos ter induzido ao desequilíbrio e à crueldade. Então, na atual existência, nós tendo a oportunidade de reencontrá-los na condição de filhos, nós podemos ajudá-los. E ao ajudar os nossos filhos, nós estamos reparando o mal que ontem nós fizemos a eles com o bem que nós deixamos de fazer. Então, tentar
suprir, remediar, consertar o mal ou a negligência de ontem com afeto, com carinho, com respeito, com atenção de hoje. Portanto, diz Chico, o melhor remédio para eles é o nosso amor. Então, nós devemos pedir a Jesus que abençoe os nossos filhos. Mas também é importante que a gente aprenda a escutar o desejo de Jesus em relação a nós. Ou seja, o que Jesus espera que nós façamos com relação a esses familiares? Jesus espera que nós amemos esses familiares com todas as nossas forças. Assim, Jesus ajudará esses nossos familiares por nossas mãos, a partir do nosso comportamento, a partir das nossas atitudes, principalmente. Então, o nosso amor, ainda que pequeno, ele será a ponte que vai unir o coração do nosso filho ao coração de Jesus. Quando amamos no limite das nossas forças, nós tocamos o coração de Jesus de uma forma tão intensa que nós sempre receberemos o amor dele como resposta. Então, nós devemos empregar esse raciocínio em todas as situações da nossa vida. Então, essa deveria ser a nossa primeira pergunta quando a gente acordasse de manhã. O que será que Jesus espera de mim no dia de hoje? Nós poderíamos também substituir a palavra Jesus pela palavra amor. O que será que o amor espera de mim no dia de hoje? Então, Paulo, o apóstolo, ele pode nos socorrer, nos ajudando a explicar melhor o que é o amor ou as características daquela pessoa que ama. Então, na sua carta aos Coríntios, capítulo 13, itens 4 a 7, Paulo, o apóstolo, vai colocar as características importantes da pessoa que ama. Isso é muito importante para a nossa reflexão. Então, diz Paulo, o apóstolo, quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, não é orgulhoso, nem é vaidoso. Quem ama não é grosseiro e não é egoísta. Não fica irritado e também não guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando uma outra pessoa faz uma coisa errada. Não. Quem ama se alegra quando alguém faz aquilo que deveria fazer, aquilo que é o certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, com esperança e com paciência. Então, meus amados irmãos, quando nós retomamos a pergunta anterior a respeito do que Jesus espera de cada um de nós a cada dia, nós poderíamos dizer: Jesus espera de cada um de nós a cada dia que nós nos tornemos ou que a gente assuma o compromisso para conosco mesmos, que nós nos tornemos cada vez mais pessoas pacientes, pessoas bondosas, pessoas alegres. É isso que Jesus espera de nós. Mas Jesus espera que, além de nós nos tornarmos pessoas mais alegres, pacientes e bondosas, Jesus espera também que nós sejamos, cada dia, menos ciumentos, menos orgulhosos, menos egoístas, menos vaidosos, menos irritados
e que aprendamos a suportar tudo no nosso dia a dia da vida com muita fé e com muita esperança. Desta forma, Paulo, o apóstolo, traçou para nós, então, o roteiro sobre a prática do amor. E é importante que a gente leia e releia esse roteiro todos os dias, a fim de que pouco a pouco nós venhamos a incorporar essas características às nossas atitudes. Então, alegria, bondade, paciência, enfim, que nós sejamos, no nosso comportamento, aquilo que nós costumamos falar, que a gente consiga diminuir a distância entre o que nós falamos e aquilo que nós fazemos. É isso que Jesus espera de nós e torce para que a gente, a cada dia, se desafie nesse caminho de, além de pedir, também nos coloquemos na condição de, se Jesus espera isso de nós, que nós também façamos a nossa parte. Esse foi o nosso estudo doutrinário da tarde de hoje. Agora, na sequência, então, nós vamos ouvir a exposição da nossa irmã Lúcia. Que a paz do Divino Mestre continue sendo uma constante em todas as nossas vidas. Que assim seja. Na segunda parte do estudo da nossa reunião da tarde de hoje, nós procedemos o estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos na questão 114. O título é Dos Espíritos e o subtítulo é Progressão dos Espíritos. E na questão 114, Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? E a resposta: são os próprios espíritos que se melhoram, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, meus irmãos, Deus nos criou simples e ignorantes e nos deu tudo o que está aí, né? O mundo, para que nós façamos a nossa evolução moral, espiritual. Então, essa é a nossa grande missão, promover a nossa evolução. E na questão 115 ele continua: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Vejam a resposta que os espíritos deram. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles se encontram a pura eterna felicidade, é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só as suportam, murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Vejamos o compromisso que nós temos. Quando Kardec pergunta, dos espíritos uns terão sido criados bons e outros maus? Não, todos fomos criados igual.
simples e ignorantes. Isso já está dito, né? Em outras questões também, essa foi a resposta que os espíritos deram. Mas a caminhada é feita por cada um de nós. A nossa irmã Janete, nós estava falando ali da nossa condição na família onde estamos, a nossa primeiro compromisso onde nós estamos inseridos é nos respeitarmos uns aos outros, amarmos uns aos outros, sentir gratidão uns pelos outros. É isso que vai fazer a nossa evolução. Porque aqui na resposta, quando ele diz que uns suportam as provas sem se queixar, outros reclamam das provas e aí não conseguem fazer a evolução moral e espiritual. Porque, na verdade, nós temos que aceitar aquelas condições que nos são colocadas, que são colocadas na nossa vida, que tudo é para nossa evolução, tudo é para nós construirmos a nossa felicidade. Olha o que ele diz aqui, cada um de nós tem que buscar a verdade, buscar o conhecimento da lei, né? Jesus diz numa ocasião que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que é essa verdade? É esse conhecimento que nós temos que buscar. Nós estamos aqui para evoluir, temos tudo à nossa frente, as condições, a convivência, as casas de oração, as literaturas, as escolas, tudo isso é material para nós prover, né, o conhecimento de que precisamos para sair daquela ignorância, da condição de ignorância que fomos criados, para daí sim, com o conhecimento, promovermos a nossa evolução moral e espiritual. E isso corre por nossa conta. Aí tem um item A. Kardec pergunta: segundo o que acabais de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? E a resposta: sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Claro, quando os espíritos Kardec faz a pergunta, né? Então, comparando a nossa evolução com a criança, quanto mais a criança for rebelde, mais dificuldade ela terá que aprender para conhecer, para ser melhor. Então, ele faz essa comparação. Quanto mais dócil for a criança, mais facilidade ela vai ter para aprender. E aprendendo, ela se torna uma pessoa melhor. Mas eles terminam a resposta dizendo: mas a vida do homem tem termo, a vida física, né? Ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, quer dizer, promover a nossa evolução espiritual é para a eternidade, né? Na verdade, nós somos espíritos imortais. Temos todo o tempo que precisarmos, cada um, para fazer a nossa evolução. Então, é claro, mas é claro que é melhor sermos dóceis aos ensinamentos. Aí aprenderemos com mais rapidez, vamos dizer, estaremos aproveitando melhor o nosso tempo. Na questão 116, Kardec pergunta: haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos,
Um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderíeis que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Ele nos dá uma sacudida, né? A resposta desse espírito nos dá uma sacudida. Como? Não, os espíritos não vão se conservar eternamente inferiores. Não, estamos aqui para evoluir. E nem adianta arrumarmos desculpa. As condições todos teremos a condição para promover a nossa evolução, mas depende de nós. Então, os espíritos vão mudando de ordem, vão evoluindo, vão se melhorando à medida do seu esforço. É a medida do esforço de cada um de nós. Deus já nos criou e nos deu tudo, e as condições, e a inteligência, e tudo que está no mundo, para que nós aprendamos e façamos a nossa evolução. E aí ele diz, né, imagina, Deus que é tão justo, tão bom, tão grande, não ia nos criar e nos deixar ao abandono. Ele nos dá todas as condições. Só que como fazer uso dessa condição corre por nossa conta. Na questão 117, Kardec pergunta: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Resposta: certamente eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tende a alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Ele fala de novo na criança dócil, né? Quanto mais a criança é obediente, é dócil, mais facilidade ela tem para aprender. Obedecendo, será mais amada, mais respeitada, com mais facilidade, né? E tudo isso vem facilitar a nossa evolução. E todos estamos aqui para alcançar essa evolução. Aliás, Jesus disse, né, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Para chegar à perfeição é o nosso esforço. Na questão 118, podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Nós não retroagimos. O espírito, na nossa caminhada como seres espirituais milenares, imortais que somos, não tem como retroagir na nossa evolução. Nós podemos estacionar pelos mais variados motivos. Muitas pessoas se rebelam e não fazem mais o esforço que deveriam diante das provas, né? Então, pode-se interpretar assim: parou, a criatura parou, mas daqui a pouco vai acontecer mais alguma coisa na sua vida, porque a vida é o constante movimento, né? E nós estamos sempre com uma oportunidade à nossa frente, nos chamando, nos instigando, nos favorecendo mesmo a buscar querer ser melhores, com certeza. A questão 119, Kardec pergunta: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala
estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Vejam só o que ele está dizendo aqui. Por que convivemos? Para que nos auxiliemos uns aos outros. As pessoas não estão no mesmo degrau. Estamos todos caminhando juntos, mas um mais à frente, outro mais atrás, e assim nós vamos caminhando, nos melhorando, evoluindo, e uns ajudando os outros. E a outra coisa que ele diz é que é preciso que haja luta nessa caminhada. Esse é um mundo de provas e expiações, então não tem como evoluir sem a luta, né? Que são as provas. E ele diz, né, que se não tiver luta, também queremos merecimento? Não, para ter merecimento é preciso lutar com bravura, né, com bom ânimo, com vontade, com esperança e fé, como a nossa irmã falou, a fé e a esperança devem estar nos guiando, iluminando o caminho. Tem uma frase que diz: fé é luz que não vejo, mas é ela que me guia. E essa fé precisa estar, né, no nosso coração, na nossa consciência, e a fé se adquire, né, à medida que vamos vencendo as nossas provas, as nossas dificuldades, vamos também adquirindo a fé. E aí tem uma parte que é Kardec que nos fala, ele diz: pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz que cada um de seus soldados, um general. Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. É aquilo que ele falou ali na questão. Não estamos todos no mesmo degrau, não estamos todos na mesma condição moral e espiritual, mas estamos caminhando juntos. E para nos auxiliar uns aos outros. Nós também viemos numa encarnação como subalternos, numa outra existência como superiores, e é assim que fazemos a nossa evolução. Experimentamos, né, todas as condições aqui no mundo material, no mundo terreno, e também de acordo com com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Tudo isso entra na questão da nossa encarnação, nos compromissos que temos, né? Cada um de nós tem o seu tanto de compromisso nessa caminhada. Que possamos, né, fazer o nosso esforço para fazer o melhor que pudermos. Na questão 120, todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Resposta: pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Porque o que é o mal, né? O mal é a ausência do bem. E o que é a ignorância? É o não conhecimento. É a falta do conhecimento. Nós somos criados simples e ignorantes, mas depois, à medida que crescemos, a nossa consciência vai se manifestando, nós vamos conseguindo compreender, nós vamos começando a distinguir o bem, a moral. Uma criança com 2 anos e meio, já 2 anos, hoje os espíritos estão cada vez mais evoluídos, né? Mas é mais ou menos nessa faixa etária que as crianças já têm consciência
de que estão fazendo algo de errado e do bem que já podem fazer. E cada vez mais, né? Vamos crescendo, evoluindo, desenvolvendo essa capacidade de usar a consciência, que a nossa consciência é o nosso juiz. Então, não temos desculpa que não sabemos como, não conhecemos a lei, não, a nossa consciência nos diz o que devemos fazer, o que é melhor fazer para nós e para o outro. E assim vamos promovendo a nossa evolução. E na questão 121, Kardec pergunta: por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? A resposta dos espíritos: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Então, não adianta arrumar desculpas, né, que a vida é ruim, alguém é o culpado do meu sofrimento. Não, é cada um de nós é responsável por si. Por ignorância, erramos, por desconhecimento da lei, nos equivocamos. E aí paramos a nossa evolução, fazemos essas paradas que nós falamos lá no início, né? Nos rebelamos e aí, não, agora não quero mais saber. E a gente não busca, né, essa evolução, vamos dizer até por rebeldia. Aliás, alguém falou numa exposição que nós ouvimos uma vez, ela falou, a depressão é a rebeldia do espírito, é a não aceitação da prova. Então, se nós não aceitamos, nos rebelamos diante de uma dificuldade, das provas que a vida nos coloca, nós estacionamos, não retroagimos, não. Mas como seres espirituais que somos, estacionamos. Mas daqui a pouco a vida vai seguindo e outras coisas vão acontecendo na nossa convivência e daqui a pouco despertamos o espírito, o ser espiritual, né, que está em nós, desperta e continuaremos fazendo a nossa evolução, porque é para isso que viemos. O título é Progressão dos Espíritos. Nós estamos aqui para progredir. Nem adianta ficar arrumando desculpas, explicações, não. Tudo está nas nossas mãos e nós temos os subsídios, nos são colocados. Nós temos a inteligência, a capacidade de ir buscar a consciência que nos diz, que nos sacode muitas vezes, para nos alertar. Olha, o compromisso é teu. E nós sentimos isso. O compromisso é meu, de ser melhor, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. O compromisso é meu. Estou aqui matriculado nessa escola da vida. Nós estamos matriculados na escola da vida. E estamos aqui para aprender a lição, fazer a lição e passar de ano. É assim que faremos a nossa evolução. E o nosso tempo se faz, nós vamos então, nesse instante, proceder à nossa oração para encerrar essa reunião. Nós vamos fazer uma irradiação aos nossos irmãos que nos ouvem, aos nossos irmãos lá fora. Vamos pedir a Jesus que, como médico dos médicos, balsamize as dores dos nossos irmãos que estão doentes neste tempo de pandemia, que estão passando por essa prova. E a todos que se ligam a nós pelo pensamento, que Deus sabe a necessidade de cada um dos seus filhos. Então, nós pedimos que Ele derrame sobre todos nós as suas bênçãos de paz, de saúde, de harmonia, de bom ânimo,
de esperança, de confiança em nós mesmos, em Deus e na vida, para que assim possamos continuar a caminhada com passos firmes, vivendo sim cada dia o seu peso, mas dando o melhor de nós para que cada dia sejamos melhores. E assim nós vamos buscar a prece para encerrar a reunião na tarde de hoje. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita, ó Pai, a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, se perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, o Divino Mestre, de Oswaldo Melo, que é o mentor espiritual da nossa casa, e de todos os espíritos amigos que nos auxiliam sempre em todas as tarefas, nós agradecemos e encerramos a reunião da tarde de hoje na nossa seara. Que a paz de Jesus permaneça no coração de todos nós. Uma boa tarde, uma boa semana a todos. Que assim seja.